Hoje nós vamos falar de uma das minhas últimas leituras, que foi Como Arruinar um Casamento, da Alison Spark. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vi e você está no Reading with Vi. Nesse livro, nós vamos acompanhar a Phoebe, que está passando por muitos problemas na sua vida. E ela acabou de terminar com o marido dela, o gato dela acabou de morrer e tá tudo dando errado. Então ela vai para um hotel se suicidar. Entretanto, chegando lá, está acontecendo um casamento, que é da noiva Lila, e elas se conhecem. E ela fica desesperada, achando que a Phoebe vai arruinar o casamento dela. O livro todo se passa em uma semana, cada capítulo é uma semana, então espere por capítulos muito longos. Eu, obviamente, cheguei neste livro através do TikTok, do BookTok, e eu vi muita gente falando muito bem desse livro, então eu estava com as minhas expectativas muito altas. Já adianto que eu gostei do livro, não acho que tenha sido a minha melhor leitura, mas me entreteu o suficiente. Acho que uma das coisas principais que me fez tirar algumas estrelinhas desse livro foi mesmo isso de ter os capítulos muito longos, porque eu sou uma pessoa que gosta de capítulos curtos e eu sei que vai demorar o mesmo tempo para ler, mas na minha cabeça os capítulos curtos funcionam melhor. Mas fora isso, eu adorei a Lila e a Phoebe. Acho que elas têm uma relação incrível que é construída muito de pouquinho a pouquinho, mas assim, que cresce muito lá no final. E eu com certeza recomendo este livrito. Agora indo para a parte principal, com spoilers. Então vai aqui o meu aviso de spoilers, vou falar sobre o livro desenfreadamente com spoilers. Gente, a Phoebe era uma chata, né? No início do livro eu achei ela muito chata. Eu entendo que ela tava passando por muitas coisas. Entretanto, eu pensei um pouquinho e eu acho que a Phoebe tem 40 anos. Eu tenho 25. Então, se calhar, eu só estou numa frequência completamente diferente da dela. Mas eu acho que isso é um ponto importante porque eu acho que foi exatamente o motivo pelo qual eu não amei tanto o livro. Eu não sei, eu tô numa vibe muito diferente de tudo que se passa no livro. Não sei se foi o momento certo para eu lê-lo. Eu acho que se eu tivesse ler em outro momento da minha vida eu ia gostar muito mais. Mas neste momento eu só fiquei satisfeita porque eu gostei, mas eu não amei. Entretanto, por outro lado, nós temos a Lila, que é a noiva, e eu adorei ela, eu achei ela super engraçada. E todas as vezes que ela aparecia, eu só queria ouvir ela falar mais, porque ela só fala merda. E eu adorei isso, porque eu achei super engraçado. A parte boa é que a Phoebe tem uma química muito grande com o senhor noivo da Lila. Eu acho que no início era suposto ser um triângulo amoroso, mas aquilo acaba virando um quarteto amoroso, porque entra também o irmão da ex-mulher do noivo. Então eu achei que aquilo ficou muito interessante, ficou uma bagunça e você conseguia ver os personagens flertando, mas ao mesmo tempo eles não estavam a ultrapassar nenhum limite, porque eles não podiam, já que a Lila estava com o noivo não podia flertar com a Phoebe, porque ele tá, né, casando com a Lila. A Phoebe não podia flertar com o noivo porque ela era amiga da Lila. E a Lila não podia flertar com o ex-cunhado do noivo porque ela ia casar. Então eu adorei essa confusão. Mas eu adorei esse mixed feelings que nós temos ali entre os personagens. Toda a perspectiva da Lila deste livro é que ela tem daddy issues. Porque o pai dela morreu, aí ela acredita que o noivo lá vai salvar a vida dela casando com ele. E aí ela quer casar precipitadamente com ele. Daddy issues, ponto final. Enquanto, por outro lado, nós temos a Phoebe, que também tem daddy issues. Porque a mãe dela morreu quando ela nasceu ou quando ela era criança. E ela foi criada pelo pai que não lhe dava amor. E aí eu acho que ela quis descontar todos esses sentimentos no ex-marido. Entretanto, ela queria ser mãe. Ela não conseguiu engravidar. O ex-marido traiu ela com uma colega de trabalho. E aí eu acho que o daddy issues é o que comanda as duas partes do livro. Tanto a narrativa da Phoebe quanto a narrativa da Lila. Sendo que a Lila também tem problemas com a mãe dela. Entretanto, uma das melhores partes desse livro é literalmente quando o irmão da ex-mulher do noivo vai contar pra todo mundo que alguém fez coisas sexuais com o carro que a Lila alugou. Porque eu me rachei de rir nessa parte. Porque tava todo mundo tipo assim, como assim ele fudeu o carro? Tipo, ele quebrou, o que aconteceu? E ele tava tipo, não, o cara literalmente fudeu o carro. E eu achei isso tão engraçado e tão genial ao mesmo tempo. E a gente depois vê isso, que isso reflete muito também toda a cena do carro no final, porque ela foge do seu próprio casamento e vai pro Canadá com a mãe.
E eu tenho certeza que ela muito provavelmente ficou com o outro cara lá no final, o que eu achei incrível pra ela, eu achei que foi o melhor que ela podia ter feito. E a Phoebe fica assim numa... Fica um pouco aberto, né? Mas eu acho que ela e o noivo ficam felizes pra sempre juntos. Porque eles combinavam muito. Outra coisa que eu queria falar é que eu odiei... Eu não odiei, mas eu odiei a parte do ex-marido dela indo pro hotel e eles, sei lá, transando e tudo mais. Porque eu só queria dar um soco na cara da Phoebe. Tipo, muito, 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 muito mesmo. Porque eu só tava tipo, não faz isso, isso vai ser um erro. Só que eu entendo que as pessoas. Porque eu sinto que nesse livro as pessoas são muito humanas. Então, eu sei que muito provavelmente, se fosse com qualquer um de nós, nós também iríamos fazer o mesmo que ela. Mas eu só tava gritando com o meu Kindle, dizendo: pelo amor de Deus, não transa com seu ex-marido. Isso é um erro. E ela não tava me ouvindo, e ela transa com o ex-marido, e aquilo tava me dando ansiedade. Também queria destacar a importância de duas personagens aqui. A primeira delas sendo a irmã do noivo, que é advogada e tá traindo o marido. Eu achei muito engraçado. Ela e o marido trocando mensagens sexuais. Enquanto a Phoebe conduzia. Eu achei tão engraçado. Depois eu achei tão engraçado todas as outras interações da Phoebe e ela. Porque eu achei que elas, de uma certa forma, se conectaram. E a Phoebe conseguiu ajudá-la de uma certa maneira. E outra personagem que eu também queria muito falar é da Suko, porque eu achei incrível essa adolescente rebelde que só tem mommy issues porque ela perdeu a mãe, infelizmente. E eu adorei como a Phoebe reflete a vida dela na Suko, porque ela também cresceu sem uma mãe. Só que diferente da Phoebe, a Suko tem um pai presente incrível, enquanto a Phoebe nunca teve. Mas eu gostei muito dessa relação delas as duas, porque eu senti quase uma comparação. E era quase como se a Phoebe olhasse pra trás e pensasse: meu Deus, se eu tivesse um pai incrível, eu provavelmente seria assim. Mas como eu não tenho, eu sou assim, fudida da cabeça. Enfim, é isso. Se vocês gostam de personagens fudidos da cabeça e que não te dão atenção quando você tá gritando com eles, leiam Como Arruinar o Casamento. Obrigada por ter assistido. Deixem aí um comentário, um like e subscrevam-se no canal. Tchau!